Iniciando neste momento a 7ª aula do curso Aprenda Hipnose e PNL de graça, ao vivo, aqui pelo Instagram. Se quem está assistindo pelo YouTube, é porque as primeiras aulas eu vou deixar disponíveis no YouTube. Aí vai chegar um certo momento que eu não vou mais deixar disponível e as aulas serão exclusivas para quem está cadastrado, para quem mandou uma mensagem para mim. Então, se você está assistindo pelo YouTube ou se está assistindo pelo Instagram e ainda não mandou uma mensagem para minha equipe, no final da postagem ou no YouTube, na descrição do vídeo, eu vou colocar o linkzinho para você entrar em contato com o pessoal, que eles te mandam todas as informações. Lembrando que é um curso gratuito, ele é um curso livre, tá? Ele vai ensinar os princípios básicos de hipnose e programação neurolinguística. Eu estou disponível para tirar dúvidas, eu estou disponível para sugestões. E eu quero montar, junto com quem está me acompanhando, esse curso. E eu estou tendo bastante... Como será essa mensagem? Eu não entendi, Carminha. Que mensagem? Você já tá, Carminha, pode ficar tranquila, que você já mandou mensagem lá pro pessoal da equipe. Então se você já está recebendo os avisos, é porque você já está fazendo parte do pessoal. Então pode ficar tranquila que você já está fazendo parte, tá bom? Vamos lá, a aula hoje é sobre Pré-Talk, é a 7ª aula do curso. Afinal, o que é o Pré-Talk? Ok, Carminha, vamos lá, vamos começar. O que é o Pré-Talk? Pré-Talk é o primeiro passo para se hipnotizar alguém. Ele é uma conversa prévia, tá? Pré-Talk, tá? É uma conversa prévia. É aquele momento onde você vai tirar dúvidas e isso vai explicar para o sujeito, preparando ele para o processo. Ô Jorge, seja bem-vindo de novo aí. Jorge também, Jorge e Carminha estão sempre aí, eu gosto disso. Eu acho legal. Então, o Pré-Talk é essa conversa prévia para que você tire as dúvidas, explique e prepare o sujeito para o próximo passo, que é muito importante, que é quando você vai realizar uma indução ou dar uma sugestão. Então, basicamente, isto é o Pré-Talk. Pré-Talk tem que ser feito, seja bem-vindo, Rafa. Pré-Talk tem que ser feito quase que sempre, tá? Talvez você não fará um pré-talk, por exemplo, se você hipnotizar uma pessoa e tiver alguém do lado que já viu como funciona e tudo mais, talvez você não fará um pré-talk. Quando você estiver numa turma com bastante pessoas, talvez você não fará um pré-talk. Mas é fundamental o pré-talk para o sucesso. Se aquela pessoa do lado ali, de alguma forma, já se sentiu à vontade, beleza, você pode até pular essa etapa. Mas do contrário, cerca de 90% das vezes você vai precisar de utilizar o pré-talk, tá? Lembrando que se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer que eu vou respondendo aqui. Quando a gente fala de hipnose, existem assim muitas ideias distorcidas, né? Provavelmente até você mesmo, fala Max, um abraço meu querido. Provavelmente até você que está aqui assistindo esse curso deve ter alguma ideia distorcida sobre hipnose. Se você ainda não estuda com frequência hipnose, provavelmente você deve ter alguma ideia distorcida de hipnose. Então, qual que é a função do hipnotista nesse pré-talk? É através dessa conversa prévia, ele mostrar que a hipnose não é uma mágica, mostrar que a hipnose ela tem fundamentos, mostrar que a hipnose não tem nenhum daqueles mitos. Mais para frente eu vou falar o que é fundamental mesmo, qual que é o processo do pré-talk, no finalzinho eu vou falar, eu programei para o finalzinho de hoje, mas basicamente é isso, tá? Por quê? Porque de certa forma a hipnose tem muito preconceito. Existem inúmeras ideias distorcidas. Existem muita gente que acha que a hipnose é mágica, que é domínio de mente. Então o pré-talk é um momento onde você deixa o sujeito à vontade. Resumidamente, quais são as funções de um pré-talk? Primeiro, quem assistiu a aula da primeira, acho que a terceira aula, na terceira aula eu falei muito sobre... Olá Carla, Max, Vero, sejam bem-vindos, Rafa. Na terceira aula, eu acredito, quem ainda não assistiu às aulas anteriores, manda uma mensagem para mim ou para minha equipe, que eu vou deixar o telefone aqui, e eles te mandam as aulas anteriores, que as primeiras estão gravadas. Quem assistiu a terceira aula, lembra que eu falei sobre rapport, a importância do rapport, como criar rapport. E o rapport, para mim, ele não é um passo da hipnose. O rapport, ele está envolvido em todo o processo, tá? Ele não é uma etapa. Em todo momento você tem que criar e aumentar esse rapport, ou seja, aumentar a conexão com o sujeito. Então, pré-talk serve também para aumentar esse rapport. Ele serve para fortalecer esse rapport.
Outra função do pré-talk, gerar expectativa. Durante o processo de pré-talk, a hora que você está ali conversando com a pessoa, por diversas vezes você vai falar, ó, por exemplo, você está conversando, explicando alguma coisa, ele te faz uma pergunta, aí você fala, ó, daqui a pouco você vai ter uma experiência muito legal. Daqui a pouco você, olá Fabiana, seja bem-vinda. Daqui a pouco você vai ter uma experiência que vai te ajudar muito nisso que você está me falando. E sempre vai aproveitando essas deixas. Para quê? Para gerar expectativa, tá? Muita gente, às vezes, principalmente quando você vai fazer com amigos, eles vêm muito afobados, né? Eu quero fazer agora. Geralmente, por exemplo, eu estou num churrasco, né? Aí quem começa com hipnose fica até doido para hipnotizar todo mundo. Eu quero hipnotizar. Hoje eu até acabo fugindo um pouquinho disso. Mas, principalmente no começo, você quer hipnotizar todo mundo. Mas o ideal é que, se alguém chega em você, ô Thiago, aquele amigo meu quer ser hipnotizado. O que eu faço, Thiago? Fala pra ele que daqui a pouco eu vou lá. Ou eu começo a conversar com essa pessoa, falo, daqui a pouquinho a gente faz. Porque eu vou ali beber uma água, eu vou fazer alguma coisa e saio de cena. A hora que eu volto, o que acontece com a expectativa dessa pessoa? Tá lá no alto. Porque eu já alimentei algumas coisas, eu já fiz o pré-talk, eu já expliquei algumas coisas, então a expectativa dele está lá no alto, a chance de sucesso aumenta muito. O pré-talk funciona também para tirar dúvidas, crenças e medos, como eu já disse. Tem muita vontade de quê? De ser hipnotizada? Se for de Ribeirão Preto, é só me falar que a gente dá um jeito. Ou durante as aulas aqui também dá pra gente fazer alguma coisa. Só ir acompanhando aí, tá bom? Depois você coloca a cidade que você é, aí eu te falo como que a gente pode fazer. Então, tira dúvidas, crenças e medos. Basicamente é isso, tá? Explicar o que é hipnose, comentar sobre os efeitos, porque tem muita ideia distorcida sobre efeito. As pessoas acham que vão fazer alguma coisa diferente, que vai se desconectar. Então, é muito importante você explicar o que é hipnose de verdade e comentar sobre esses efeitos da hipnose, né? E também é importante o pré-talk para você mostrar para o sujeito que está querendo ser hipnotizado o papel dele no processo. É muito importante que você mostre o papel dele no processo, porque não é o hipnotista que faz o trabalho. O hipnotista é apenas um conhecedor de técnicas, mas quem faz todo o processo é o hipnotizado. Então ele tem que estar ciente que ele tem que participar. Se ele ficar ali achando que ele vai simplesmente ficar parado e vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer. Tá? E é muito importante deixar claro, quanto mais claro deixar tudo sobre hipnose, sobre crença, sobre o que vai acontecer, sobre transe, não transe. Quem assistiu às aulas acompanhou eu falando sobre teoria de estado e não estado. Explicar sobre a teoria do não estado vai ajudar e muito, porque essa pessoa vai entender muito melhor o que é a hipnose e facilita demais o processo. Tá? Então, basicamente, é para essas funções que existe o pré-talk. Mas assim, quando você fala em pré-talk, né, que é uma conversa prévia, primeiramente, o que vem na mente de muitas pessoas? Pré-talk, conversa prévia, eu vou tirar dúvidas, eu vou esclarecer tudo mais, mas a função dessa etapa, então, é apenas informar, é apenas esclarecer? Não, pelo contrário, nesse processo de pré-talk você já está hipnotizando, tá? Por que você já está hipnotizando a pessoa? Porque, como eu disse em teoria de não estado, a hipnose ela é um comportamento. Então, durante o processo de pré-talk, você está ali conversando, aumentando o rapport, tirando dúvidas e fazendo todo o processo de pré-talk, você está criando conexões, tá? Se você está criando conexões, você também estará gerando expectativa, como eu disse, né? E também já estará dando pré-sugestões. Durante o processo, como eu até disse, daqui a pouco você vai ter uma experiência que vai ser muito legal para você. Essa pessoa já está sendo hipnotizada, porque de alguma forma ela já está sofrendo influência sobre as coisas que você está falando. Então, a hipnose não começa depois do pré-talk. Ela já começou a partir do momento que você começou a se comunicar com a pessoa. E ela sim tem função de hipnotizar. Um bom pré-talk, ele garante o sucesso do seu processo de hipnose, tá? Eu costumo dizer que ele é o sucesso da hipnose. Então é muito importante você se preocupar com detalhes do pré-talk, você dedicar um tempo maior para o pré-talk e não ir diretamente hipnotizando. Por quê? Se não der certo é porque geralmente o pré-talk falhou.
Olá, Carla, seja bem-vinda. Deixa eu acenar aqui o pessoal que está entrando. Cleiton, seja bem-vindo. Estou aqui na metade da aula falando sobre pré-talk. Quem está entrando agora, se quiser assistir depois, a aula vai ficar gravada por 24 horas. E se quiser ver as aulas anteriores e até mesmo essa aula, basta mandar uma mensagem que a minha equipe vai te dar todas as aulas aí anteriores, tá bom? Uma coisa que eu, Thiago, como hipnoterapeuta, ou até mesmo quando eu estou praticando hipnose na rua, aqui no centro de Ribeirão Preto, uma coisa que eu, Thiago, percebo é que é comum chegarem em mim e falar assim, eu fui uma vez tentar ser hipnotizado, ou uma vez eu fui participar de um processo de terapia e não deu certo. O hipnólogo falou para mim que eu não conseguia atingir o estado de transe e acabou que não dando certo. Geralmente, esse problema, quando a pessoa fala assim, não deu certo, eu não fui hipnotizada, é porque existiu algum erro. Ou o hipnólogo não soube se adaptar ao processo, ou ele falhou em alguma das etapas, que hoje vocês estão conhecendo a primeira e tem outras posteriormente. Mas essa etapa, a etapa do pré-talk, ela é a principal. É a grande chance de se um processo não deu certo, é porque o pré-talk foi feito do jeito errado. Alguma coisa não foi esclarecida no pré-talk. Aquela pessoa, ela ficou de alguma maneira preocupada com alguma coisa, ou ela não entendeu alguma coisa, mas quase que sempre o erro está no pré-talk. Porque se você fizer um bom pré-talk, se você explicar direitinho o que é a hipnose, principalmente se você utiliza de teoria de não estado, não tem jeito da pessoa falar que não foi hipnotizada, tá? A não ser que ela não queira, mas se ela não quer, ela não estaria nem ali, tá? Então, é fundamental esse pré-talk para isso, para que você não seja mais um que as pessoas vão falar para ela, aquela pessoa não me hipnotizou. E na clínica aqui, quando chega uma pessoa falando isso, eu pergunto, mas como que foi? Ela fala, foi assim, assim, assim. Na minha cabeça eu penso, caramba, ela foi hipnotizada. Ela só não sabe que foi hipnotizada. Tudo deu certo, todas as respostas que elas estão me falando são as respostas da hipnose. Mas pode ser que o outro hipnólogo, o outro hipnotista, não explicou para ela isso. Ele não explicou que isso era a hipnose. Então ela ficou pensando que a hipnose era uma mágica, que iria acontecer alguma coisa. Então as chances do erro estar no pré-talk é muito grande. Então dedique um tempo, se informe sobre hipnose, estude, leia o que é hipnose realmente, o que não é hipnose, veja vídeos no YouTube. Hoje no YouTube tem muita coisa, tem os meus vídeos também aqui e no YouTube. Pesquise esse mercado, entenda um pouco sobre o funcionamento da mente. Por isso que antes de falar sobre pré-talk, eu fiz uma introdução que durou aí 3 semanas praticamente, para que você já começasse a ter uma ideinha do que é, apenas uma ideinha, tá? Porque tem muita coisa para ser estudada. Mas você tem que estar confortável, tá? Durante o processo, quando você começa o pré-talk, você tem que estar disposto a responder as perguntas que a pessoa vai fazer, você tem que saber as respostas. Então, você tem que estudar. Basicamente é isso, estudar sobre hipnose. Mas não tem, mas é difícil estudar sobre hipnose. Digita no Google aí que você acha muita coisa. Coisas verdadeiras, coisas reais, coisas boas e coisas ruins também. Mas, através disso, você vai fazendo uma peneira e já te dá uma base para você ter um bom pré-talk. Não ache que você vendo apenas um vídeo, você vai saber retirar todas as dúvidas, porque vão existir muitas as dúvidas durante o processo, certo? Uma conversa de pré-talk, ela tem que ser levada de uma forma muito leve, sabe? Ela não pode ser algo imposto. Você tem que entender aquela pessoa, é um momento de conexão, como eu falei, de rapport. Então você tem que deixar aquilo que seja da forma mais leve possível. Não é um momento de você chocar suas realidades com a realidade de outra pessoa. Pelo contrário, no pré-talk, você tem que estar focado no mapa de mundo, na visão de mundo da outra pessoa, não a sua visão de mundo, tá? Então, é muito comum durante o processo de pré-talk, na hora que eu estou explicando sobre hipnose para a pessoa, eu mudar completamente a linha de raciocínio que eu estava indo, porque eu percebi que não fazia parte do mundo daquela pessoa. Então você tem que estar disposto a adaptar a qualquer momento o que você está falando.
Como que você pode perceber se não está agradando? Através de leitura corporal. Por exemplo, você começa a falar com a pessoa, você vê que ela fez uma cara que não foi legal, ou ela olhou para o lado. Tem vários modos de você perceber que não está agradando. Somos seres humanos e sabemos quando não está agradando. Mas durante o processo de pré-talk, fique muito atento. Muito atento mesmo a cada detalhezinho daquela pessoa. Uma palavrinha que você falou e você percebe que ela não gostou, não use mais. Se por algum momento você deu uma explicação, por exemplo, chega alguém que tem um lado muito espiritual, ela acredita muito em coisas espirituais. Se você fizer um pré-talk totalmente científico, vai dar de choque com o que aquela pessoa acredita. E de certa forma, talvez ela não se entregue. Ou o contrário também. Uma pessoa que é muito científica, ela é muito cética, né? Ela não acredita em nada de espiritual, é até ateu. Se você chegar explicando para ela sobre energia, alguma coisa, ela não vai aceitar a sua explicação. Então é importantíssimo você estar disposto e maleável a entrar no mundo dessa pessoa. Por isso que é importante você estudar o máximo possível sobre abordagens de pré-talk, tá? Quais são os pontos que têm que ser mencionados? Primeiro, nas aulas anteriores eu falei um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou falar assim, coisas que não podem faltar no seu pré-talk. Isso que eu vou falar agora não pode faltar no seu pré-talk. Se você vai explicar hipnose para alguém, se você vai fazer um processo de hipnose com alguém, lembrando que durante o pré-talk você já está fazendo esse processo, é fundamental você citar algumas coisas. Primeiro, que a hipnose é um estado natural. Você citar que a hipnose acontece várias vezes ao dia. Isso é muito importante porque a pessoa, levando em consideração a teoria do não estado, né? Por isso que eu falo que a teoria do não estado ela quebra muitos paradigmas, né? Então, você mostrar para a pessoa, você entrou em transe de hipnose naquele momento, aquele outro momento você estava em transe outra vez, aquele outro momento você era transe também, aquilo tudo era... Exemplos que eu dei para vocês anteriormente nas aulas anteriores aí. Anteriormente nas aulas anteriores ficou ótima, né? Que eu dei nas aulas anteriores. E outro ponto, além de dizer que é algo natural, você dizer que o hipnotizador não tem um dom, não é um poder que o hipnotizador vai controlar aquela pessoa, tá? Eu costumo comparar muito, que é um ponto também que é bem interessante você dizer sempre no pré-talk, que não é o hipnotista que hipnotiza o sujeito, é o sujeito que se auto-hipnotiza. Tá? Sempre é uma auto-hipnose, porque é ele que faz o processo. Se ele não fizer, não vai dar certo. E eu costumo falar que é como se fosse um GPS, o hipnotista, e o sujeito ali que está participando do processo, ele é o carro, ele é o motorista, ele é quem calibra o pneu, ele é quem põe o combustível, ele é quem cuida do carro, ele faz tudo. Eu, hipnotista, sou apenas o GPS. Eu sei um caminho e eu vou guiá-lo. Ah, mas se um GPS te mandar virar na contramão, você vira? A pessoa vai responder, não, não viro. Então, se eu falar para você fazer algo que não quer, você não faça. Mas é fundamental que você continue acompanhando o GPS, porque é o GPS que sabe o melhor caminho. Beleza? Isso fundamental dizer também para a pessoa que é ela que se hipnotiza e que você não tem um poder mágico, alguma coisa assim. Uma coisa que é também fundamental se dizer na hora que você está explicando sobre hipnose, para que a pessoa não fique com medo, é que é impossível ela falar ou fazer algo que não queira. São uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem, tá? Mas eu vou fazer algo que eu não queira? Ah, mas eu vou falar algo que eu não quero? Alguma coisa assim? Então é fundamental, se a pessoa não perguntar, você mencionar isto, tá? Que é impossível que isso aconteça. Outra questão também que eu gosto bastante de sempre mencionar num pré-talk, numa conversa prévia, é a questão da pessoa estar consciente. Então eu sempre falo, você vai estar consciente, tá? Em momento nenhum você vai perder a sua consciência, você estará aqui sabendo o que está acontecendo. Inclusive, eu faço o seguinte, quando eu estou explicando essa parte de estar consciente, eu peço que a pessoa feche os olhos. Com a pessoa de olhos fechados, eu falo, você está ouvindo o som da minha voz? A pessoa responde, sim. Eu estou tocando no seu braço, aqui no punho, você está sentindo o meu toque? A pessoa fala, sim. Eu vou deixar cair esse relógio aqui. Você ouviu o barulho do relógio? Sim. Eu falo, abre os olhos. Aí a hora que a pessoa abre os olhos, eu falo, hipnose é desse jeito, tá? Não acha que
você vai se desconectar de tudo que está acontecendo em volta. Se cair alguma coisa do seu lado, você vai ouvir, sentir aonde eu te toco, vai ouvir o que eu te falo. Se alguém fizer algum barulho, vai acontecer do mesmo jeito. É importante também dizer que não atrapalha a pessoa se mexer. Barulho externo não atrapalha, isso é muito importante você dizer, porque senão a pessoa ouve um barulho externo e fala, nossa, atrapalhou tudo. Ou senão a pessoa está ali parada e de repente deu uma coceira no nariz dela. Ela fica tão incomodada com aquela coceira do nariz, mas por achar que ela não pode se mexer, ela fica mais preocupada com a coceira do nariz do que ela realmente participar do processo. Então, ela ficando preocupada com aquela coceira no nariz, ela não tem o resultado. Se você no pré-talk falar para ela que no momento que ela coçar o nariz não vai atrapalhar nada, se ela sentir uma coceira no nariz, ela coça e continua concentrada. É isso que é o ideal. Outra coisa que é importantíssimo se falar no pré-talk é que não existe risco na hipnose. Não tem risco da pessoa ficar presa no transe para sempre. Tem muita gente que fala, e se o hipnotista morre? Se o hipnotista me deixa aqui e vai embora? Simplesmente ela vai abrir os olhos e pronto, tá normal. Ninguém dorme, apesar de muita gente usar a palavra durma, né? Fala durma. Na verdade, ninguém dorme. Então, é muito importante você esclarecer isso também. Já estamos batendo... Tá batendo meia hora aqui. Vamos lá. Então, apenas para finalizar, é uma passada muito rápida. O processo de pré-talk, eu vou falar para vocês agora quais são as etapas desse processo. Quem tiver dúvida sobre o que deve falar certinho, manda mensagem para mim que eu respondo com todo prazer. Se você está assistindo agora e está com dúvida, mas o que são essas perguntas, como que é? Eu dou uma instrução como você pode estudar, mas é fundamental que você estude. Por quê? Se você estudar o que é realmente hipnose, você estará pronto para tirar as dúvidas das pessoas. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu já respondo. Tá dando para entender? Ninguém perguntou, então é porque tá ótimo. Depois, se tiverem alguma dúvida, não quis perguntar aqui, pode perguntar no particular. Tem pessoas perguntando no particular e pode perguntar que eu respondo sem problema nenhum. O pessoal passa a pergunta para mim quando tem e eu respondo a pergunta imediatamente. E no direct aqui no Instagram também, se perguntar, eu vou responder do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá. Olá, Karen, seja bem-vinda. Etapas do pré-talk. Vou fazer um resumão de tudo que eu falei aqui hoje. Disparei a falar e saí falando, é porque eu tenho meia hora só, já está dando a meia hora, então tenho que acelerar mesmo, tá? Só antes de eu falar as etapas do pré-talk, deixar um recadinho, se você está assistindo agora, chegou agora, essa aula fica por 24 horas, é a 7ª aula do curso Aprender Hipnose e PNL ao vivo, de graça, aqui pelo Instagram. As primeiras aulas ficarão gravadas, então se você quer ter essas aulas, hoje já é a 7ª, se você quer ter essas aulas, basta que você me mande uma mensagem pelo Instagram ou para minha equipe, que eu vou deixar o telefone no final da live. E mais uma vez eu quero dar uma ótima notícia. Terça-feira que vem, quem estará ministrando a aula junto comigo, dividindo a live aqui, é o Cláudio Lara. Cláudio Lara é o maior nome da programação neurolinguística do Brasil hoje, tá? Ele é o único Master Trainer credenciado por Richard Bandler, que é co-criador da PNL. Então, terça-feira que vem, estará Cláudio Lara, o maior nome da programação neurolinguística, dividindo a aula junto comigo. Estou muito feliz com essa notícia. Ele foi, como sempre, muito solícito, atendeu rapidamente o meu pedido, falou, não, topo, vamos embora nessa. Eu achei muito interessante e vai acrescentar muito, porque o Cláudio Lara entende muito de PNL. Para você ter uma ideia, ele é um dos poucos no mundo que são recomendados por Richard Bandler. Se eu não me engano, são 30 pessoas no mundo recomendadas e ele é um dos. Ele é o único no Brasil que é direto do Richard Bandler, que é o co-criador da programação neurolinguística. Então, se tem alguém no Brasil que entende de programação neurolinguística, esse alguém é Cláudio Lara e estará aqui terça-feira que vem às 8h25, dividindo a aula junto comigo. Na verdade, a aula vai ser toda dele, eu vou estar aprendendo também, certo? Olá, Lana, seja bem-vinda. Espero que deu tempo de você ouvir sobre o Cláudio Lara aí, que está terça-feira que vem aqui. Vamos lá. Então, quais são as etapas do pré-talk?
Primeira etapa, descobrir se o sujeito conhece sobre o tema. Primeira coisa. Então eu sempre começo... Não perde não, cara. Em terça-feira, 8h25, Cláudio Lara aqui, não perde não. Eu sempre começo um pré-talk perguntando se a pessoa já foi hipnotizada. Se já foi hipnotizada, isso é o ideal para você começar um pré-talk, né? Seja para uma pessoa que você abordou na rua, seja num cliente na clínica, seja para alguém que veio pedir para ser hipnotizado. Pergunte, você já foi hipnotizado? Você já passou pelo processo? Se a pessoa já passou, o que você vai fazer? Vai perguntar como foi, quais foram as experiências, o que ela achou. Se ela falou que foi muito bom, porque a pessoa fez X ou Y, o que você faz? Então, esse X e Y é realmente muito bom e tal, e hoje você pode ter algo ainda melhor, porque você já fez uma vez, fazer a segunda é ainda melhor. Ou se a pessoa falou assim, não conseguiu, não deu certo, como eu mencionei lá, você tenta entender o que foi que não deu certo, conversa com essa pessoa sobre como foi a experiência dela. E se a pessoa não passou pela experiência, basicamente o que você tem que fazer é explicar o que é hipnose. Aí você vai ter que entender o que é que ela conhece, você vai ter que tirar as dúvidas dela. Essa é a segunda parte, tá? Então, primeira parte, você saber se ela conhece sobre hipnose. Segunda parte, você explicar, tirar dúvidas, né? Terceira parte, é você dar exemplos de momentos de hipnose. Isso ajuda muito a pessoa a perceber. Que exemplos? Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu gosto muito de dar o exemplo de dirigir carro, como exemplo de hipnose. Quando uma pessoa está dirigindo o carro, de certa forma ela está tendo uma atitude subconsciente, então é hipnose. E ela está ali, automatizada, né? De certa forma ela está ali automatizada. Se ela está dirigindo de forma automatizada, é o subconsciente e é a hipnose. Então a pessoa automaticamente fala, caramba, eu já fui hipnotizada. Um outro exemplo de hipnose que eu gosto de dar muito, para que a pessoa fale, caramba, eu já fui hipnotizada e não sabia, né? Eu até brinco assim, quando a pessoa fala assim, eu nunca fui hipnotizada. Eu falo, você acha que nunca foi, porque eu vou te provar que você já foi. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é quando eu comparo com um filme, assistir um filme. Todo mundo assiste filme, né? Pelo menos assistiu alguma vez na vida algum filme, né? Então, de alguma forma, as pessoas sabem o que é assistir um filme. Aí eu pergunto, você se emociona com o filme? A pessoa, me emociono. Então, quando você está assistindo um filme, você sabe que não é real, você sabe que é um ator, você sabe que existem câmeras ali, não sabe? Sim, eu sei, ele me responde, né? Aí eu falo, então, e por que aquilo mexe com você? Por que aquilo, de certa forma, faz você chorar, se emocionar, dar risada? Isso não sei, porque, sei lá, eu quero ter a experiência. Exatamente. O querer ter a experiência faz com que você acesse seu subconsciente, porque você está acessando emoções, memórias e sentimentos. Então, é hipnose. Esse exemplo eu dou para quase todo mundo e funciona muito. A pessoa fala, caramba, é verdade. Eu tô tendo um filme e tô deixando que esse filme mude a minha realidade, é mesmo hipnose. Então a pessoa já começa a entender mais o que é hipnose e principalmente entender que não precisa de estar de olhos fechados ou não precisa de entrar em transe profundo para acontecer hipnose. Essa do filme eu gosto muito de explicar. Depois, a próxima etapa é você dar sugestões sobre o que ela precisa fazer. Então você foi lá, a primeira etapa, descobriu se ela já foi hipnotizada, teve uma conversa com ela. Depois você explicou e tirou as dúvidas dela. Depois você deu exemplos, essa é a terceira etapa. A quarta etapa aí já é dar sugestões de como ela precisa se comportar para ter a experiência da melhor forma possível. Falar para ela, durante... É o que eu estava falando para vocês aqui. Você vai fazer isso, não se preocupe, você pode se mexer. Essa é a próxima etapa. Quinta etapa. Me perdi, acho que é quinta etapa. Quinta etapa é você deixar claro que ela precisa se dedicar. Que é aquele exemplo que eu dei agora mesmo sobre dirigir o carro, não, sobre... Opa, peraí que deu um branco... Ela precisa se dedicar. Do GPS, dirigir o carro. Ela é quem dirige, ela é quem abastece, ela é quem calibra pneu, ela é quem cuida do carro. Eu só sou o GPS. Então, ela precisa se dedicar. Ela precisa realmente participar do processo. Muitas vezes ela vai precisar imaginar. Quem assistiu a aula de loop hipnótico vai
saber o que eu estou falando sobre... Talvez você comece na imaginação, talvez você comece na crença, talvez você comece na fisiologia, talvez você comece na experiência. Então, de alguma forma, ela vai ter que se dedicar. Essa é a quinta etapa. Sexta etapa, explicar todo o processo. Tá? Fala, ó, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No momento que você fechar os olhos, é só para fechar os olhos mesmo, não se preocupe e tudo mais, né? E para finalizar, depois que está tudo esclarecidinho, na rua esse processo pode demorar de 2 minutos a 15 minutos. Na clínica, esse primeiro processo eu costumo demorar 30 minutos mais ou menos, porque eu tenho que falar mais algumas outras questões, né? Então eu tenho que aprofundar um pouco mais na clínica, porque na clínica eu tenho que fazer um trabalho com essa pessoa, então eu tenho que explicar um pouco melhor. Eu costumo demorar meia hora, 40 minutos nessa explicação prévia, né? Mas na rua, de 2 minutos até 15 minutos está mais do que suficiente. Você não precisa aprofundar tanto nisso. E para finalizar o processo de pré-talk, é quando você convida o sujeito a ter a experiência. Ah, mas por que eu preciso convidar o sujeito a ter a experiência? Porque ele vai saber que é a hora, chegou a hora, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Lembra que eu falei sobre toda a expectativa que é criada? A hora que você fala, e aí, quer ser hipnotizado no final? A pessoa fala, opa, agora é o momento. Isso fortalece muito tudo que você fez anteriormente, certo? Esse é o processo de pré-talk. Basicamente são 7 etapas dentro do pré-talk. E eu, Thiago, considero o pré-talk a parte mais importante da hipnose. Durante o pré-talk você já hipnotizou a pessoa. É comum, enquanto você está conversando com a pessoa, você já perceber muita sintomatologia na pessoa, você já perceber que ela já está aceitando suas sugestões de alguma forma. Um exemplo de sugestões que eu faço durante o processo de pré-talk. Eu estou aqui sentado com a pessoa, conversando, explicando, tirando todas as dúvidas. Aí eu falo assim para ela, ó, quando você for ali sentar, porque eu faço pré-talk num lugar, né? Eu faço aqui na minha mesa, onde eu estou gravando aqui agora. E a experiência eu faço na poltrona que fica ali. Então, durante o processo eu falo, ó, daqui a pouco você vai sentar ali. E quando você sentar ali, pode ficar tranquila, você vai se livrar de todo esse problema. Ou quando você sentar ali, pode ficar tranquilo, você vai ter as suas respostas, você vai encontrar o que você precisa. Nesse momento, já estou dando uma pré-sugestão. Eu já estou sugerindo, na verdade não é nem uma pré, né? Eu já estou sugerindo que a hora que a pessoa sentar na poltrona, ela vai ter a mudança. Outra coisa que eu faço também, antes de começar a hipnotizar formalmente a pessoa, outra coisa que eu faço é, de 0 a 10, quanto você está engajado em participar do processo? Se a pessoa responde 9, eu falo, não, eu quero ouvir 10. Mesmo que seja de mentira, eu quero que você esteja 10. A pessoa fala 10, eu falo, então agora a gente pode começar a hipnose, tá? Depois estudem um pouquinho sobre IE7, que é você tirar sims das pessoas, tá? Vou explicar rapidamente, porque já está estourando o tempo. Então vou falar rapidinho o que é o conceito de IE7. IE7 é você conseguir 3 sims suscetíveis, porque na quarta vez que você fizer a pergunta, a chance da pessoa te falar sim é muito forte. E isso é muito bom para usar na hipnose, tá? Ela não é um conceito dentro da hipnose, mas é um conceito que, se usado dentro da hipnose, ajuda muito. Vou dar um exemplo, isso pode ser usado até por um vendedor. Você pergunta para a pessoa, você quer ser hipnotizada? A pessoa vai falar o quê? Sim, ela está ali para isso. Você chama João mesmo, né? A pessoa, sim, chama João. Aí você continua conversando, né? Aí você fala assim para a pessoa, você pode juntar as suas pernas, por favor, na hora que está começando o processo. O que ela faz? Junta as pernas. Ou seja, já conseguiu 3 sims. A partir de então, a chance da próxima sugestão que você dar ser aceita aumenta muito, mas muito mesmo. Então, quem tem interesse, estuda um pouquinho sobre IE7, que é bem interessante para utilizar na hipnose. Certo? Terminando aqui agora, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí embaixo. Hoje, então, foi a 7ª aula falando sobre hipnose e programação neurolinguística ao vivo pelo Instagram. Né? Quem quer saber mais informações, no final vou deixar o telefone da equipe ou vou deixar na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube. Basta entrar em contato que eles te passam todas as informações. É um curso gratuito, hoje é a 7ª aula, tem muito mais aulas. E para finalizar, dar mais uma vez uma grande notícia. Terça-feira que vem,
às 8h25, estará aqui comigo Cláudio Lara. Cláudio Lara estará fazendo uma aula, ele vai falar sobre como utilizar a PNL no dia a dia e o que é realmente a PNL. Esses são os temas que a gente escolheu para serem abordados. E ouvir o Cláudio Lara, que é o maior nome da programação neurolinguística do Brasil na atualidade, maior nome não é porque ele se intitula não, tá? Ele é o único brasileiro reconhecido como Master Trainer do Richard Bandler aqui no Brasil. Richard Bandler é o co-criador da programação neurolinguística. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de 8 dias com o Cláudio Lara e mudou a minha vida. Ele mudou minha comunicação, o curso mudou a minha forma de ver muita coisa, me ajudou em muitos aspectos e abriu assim um campo imenso de possibilidades para a terapia e pro Thiago. Então, se você está assistindo esse vídeo, vale muito a pena. Terça-feira que vem, às 8h25, não lembro que dia que é terça-feira que vem, às 8h25, ao vivo estará o Cláudio Lara aqui. A aula da terça que vem vai demorar mais ou menos 45 minutos, 1 hora. Vai ser uma aula um pouco mais longa. Mas é com o Cláudio Lara, vamos aproveitar um pouquinho. Eu estarei aprendendo junto com vocês, porque com o Cláudio Lara eu só posso aprender, porque ele é foda demais. Tá bom? Terminando então aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí que ainda dá tempo. Se não, eu estou falando tchau, estou me despedindo, indo embora, descansar e vejo vocês na próxima quinta-feira, ainda não com o Cláudio Lara, será só eu mesmo. Tá? Na próxima quinta-feira a gente já vai estar começando a falar de pseudo-hipnose e por que se deve ou não chamar de pseudo-hipnose. Eu já não chamo mais de pseudo-hipnose, mas é um termo que ficou conhecido. Então, obrigado, Carminha. Então, ó, terça-feira, dia 30/4, o Cláudio Lara estará aqui às 8h25 ao vivo no Instagram comigo, tá bom? E quinta-feira estará o Thiago, eu que vos falo, ao vivo também, falando sobre pseudo-hipnose ou convincers da hipnose. E já é a próxima etapa, já é a parte 2 da hipnose. Só no total eu separei em 7 partes, tá? Para ficar o número que todo mundo gosta de usar, eu usei 7. Então, na verdade, são 7 etapas. Hoje foi a primeira, que é o pré-talk. A segunda, que é pseudo-hipnose, ficou para quinta-feira, às 8h25.